Capítulo 35. O conceito de progresso age como um mecanismo protetor para nos resguardar dos horrores do futuro. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib da Princesa Irulan. Em seu 17º aniversário, Feyd-Rautha Harkonnen matou seu 100º gladiador escravo nos Jogos da Família. Os observadores visitantes da corte imperial, o Conde e a Lady Ferring, estiveram no planeta natal dos Harkonnen, Gide Primel, para a ocasião, e foram convidados a se sentar naquela tarde com os parentes mais próximos do rapaz, no camarote dourado acima da arena triangular. Em homenagem à natividade do Nabarão e para lembrar a todos os Harkonnen e seus súditos que Feyd-Rautha era o herdeiro nomeado, era feriado em Gide Primel. O velho barão tinha decretado um dia de descanso de meridiano a meridiano. Fizera-se um esforço na cidade da família, Harco, para criar a ilusão de alegria. Flâmulas tremulavam nos prédios, os muros ao longo da via Cortês receberam nova pintura. Mas fora da via principal, o conde Ferring e sua esposa notaram os montes de lixo, os muros ásperos e de cor marrom, refletidos nas poças d'água escuras das ruas, e o passo rápido e furtivo das pessoas. Na fortaleza de muralhas azuis do barão havia uma perfeição temerosa, mas o conde e sua esposa viram o preço que se pagava por aquilo. Guardas em toda parte e armas com aquele lustro especial que para olhos treinados indicavam o uso constante. Havia postos de controle nas passagens de uma área a outra, até mesmo dentro do forte. Os serviçais revelavam seu treinamento militar na maneira como andavam, no aprumo dos ombros, na maneira como seus olhos vigiavam. Estão sob pressão, o conde murmurou para a esposa no idioma secreto que usavam. O barão está começando a ver que preço pagou de fato para se livrar do duquileiro. Um dia desses tenho de contar a você a lenda da Fênix, ela disse. Estavam no salão de recepção do forte, esperando a hora de ir aos Jogos da Família. Não era um salão grande, talvez tivesse 40 metros de comprimento e metade disso na largura, mas as colunas falsas nas laterais terminavam em pontas abruptas e o teto era discretamente abobadado, o que criava a ilusão de um espaço muito maior. Ah, aí vem o barão, disse o conde. O barão percorreu todo o salão com aquele passo deslizante, gingado e peculiar conferido pela necessária condução do peso aliviado pelos suspensores. As papadas subiam e desciam, os suspensores balançavam e se moviam sob o manto alaranjado. As mãos cintilavam com anéis e o manto brilhava com piropalas entretecidas. Ao lado do barão vinha Feyd-Rautha. Os cabelos escuros formavam cachos miúdos que pareciam incongruentemente alegres acima dos olhos soturnos. Vestia uma túnica negra e muito justa, e calças apertadas com discretas bocas de sino. Chinelos de sola macia cobriam seus pés pequeninos. Lady Ferring, reparando no aprumo do jovem e na segurança com que seus músculos se moviam sob a túnica, pensou: eis aí alguém que não pretende engordar. O barão se deteve diante deles, tomou o braço de Feyd-Rautha e disse: meu sobrinho, o Nabarão, Feyd-Rautha Harkonnen. E virando sua cara gorda de bebê para Feyd-Rautha, disse: o conde e a Lady Ferring, de quem lhe falei. Feyd-Rautha baixou a cabeça com a devida cortesia, olhou para a Lady Ferring. Ela tinha cabelos dourados e era esbelta, e a perfeição de sua figura trajava um vestido esvoaçante de linho cru e talhe simples, sem ornamentos. Os olhos verdes acinzentados devolveram-lhe o colar. Ela tinha aquela serenidade das Bene Gesserit que o jovem achou sutilmente perturbadora. Disse o conde. Estudou Feyd-Rautha. Jovem meticuloso, caro? O conde olhou para o barão. Meu caro barão, está dizendo que falou de nós para este jovem meticuloso? E o que foi que disse? Comentei com meu sobrinho a grande estima que nosso imperador tem pelo conde Ferring, disse o barão, e pensou: observe-o bem feito. Um assassino com modos de coelho, esse é o tipo mais perigoso. Claro, disse o conde, sorrindo para sua esposa. Feyd-Rautha tomou as ações e as palavras do homem quase como insultos. Chegavam bem perto de uma disfarçatez que exigiria uma reparação.
O rapaz concentrou sua atenção no conde, um homem pequeno, de aparência frágil. Tinha cara de fuinha, olhos escuros e excessivamente grandes. Os cabelos eram grisalhos nas têmporas, e seus movimentos, ele mexia uma das mãos ou revirava a cabeça para um lado, mas falava para outro. Era difícil acompanhá-lo. Ah, ah, é tão raro encontrar tamanha meticulosidade, disse o conde, dirigindo-se ao ombro do barão. Eu quero lhe dar os parabéns pela perfeição de seu herdeiro, tendo em mente o antecessor, por assim dizer. Quanta gentileza, disse o barão. Fez uma reverência, mas Feyd-Rautha reparou que os olhos do tio não correspondiam à sua cortesia. Quando se é irônico, isso sugere que se tem pensamentos profundos, disse o conde. Ele fez de novo, pensou Feyd-Rautha. Soa como um insulto, mas nada do que ele diz dá motivo para que exijamos satisfações. Ouvir aquele homem falar dava a Feyd-Rautha a sensação de ter a cabeça enfiada no mingau. Feyd-Rautha voltou a se concentrar em Lady Ferring. Estamos tomando muito tempo do rapaz, ela disse. Se entendi bem, ele irá se apresentar na arena hoje. Pelas úris do harém imperial, ela é adorável, pensou Feyd-Rautha e disse. Matarei um por você hoje, milady. Farei a dedicatória na arena com sua permissão. Ela devolveu serenamente o olhar dele, mas sua voz foi como uma chicotada ao dizer: Você não tem minha permissão. Feyd, disse o barão e pensou: O diabinho, quer que este conde mortífero desafie? Mas o conde só fez sorrir e disse: Você tem mesmo que se preparar para a arena, Feyd, disse o barão. Precisa estar descansado para não se arriscar estupidamente. Feyd-Rautha fez uma reverência e o ressentimento corou-lhe a face. Tenho certeza de que tudo estará a seu contento, tio. Ele cumprimentou o conde Ferring com a cabeça. Senhor, voltou-se para a dama. Milady, deu meia volta, saiu do saguão a passos largos, sem se dar ao trabalho de olhar para o grupo de famílias menores perto das portas duplas. Ele é tão jovem, suspirou o barão. De fato, disse o conde. E Lady Ferring pensou, será esse o rapaz que a reverenda madre mencionou? Essa é uma das linhagens que temos de preservar? Temos mais de uma hora antes de ir para a arena, disse o barão. Talvez possamos ter agora nossa conversinha, conde Ferring. Inclinou sua cabeça gorda para a direita. São muitas as novidades que temos a discutir. E o barão pensou, vejamos como o moleque de recados do imperador entregará sua mensagem sem cometer a grosseria de dizê-la com todas as letras. O conde falou para sua esposa. Pode nos dar licença, minha cara? A mudança chega a cada dia, às vezes a cada hora, ela disse. Lançou um sorriso agradável para o barão antes de lhe dar as costas. As saias compridas farfalharam quando ela foi, com passos régios e as costas eretas em direção às portas duplas no final do salão. O barão notou como todas as conversas das casas menores ali presentes cessaram quando ela se aproximou, como os olhos a seguiram. Bene Gesserit, pensou o barão. O universo seria tão melhor sem elas. Há um cone do silêncio entre duas daquelas colunas, à nossa esquerda, disse o barão. Podemos conversar ali sem recear que alguém nos ouça. Ele seguiu na frente com seu passo gingado e entrou no campo sono-supressor, notando que os ruídos do forte tornavam-se abafados e distantes. O conde posicionou-se ao lado do barão e os dois se viraram para a parede para que ninguém pudesse ler seus lábios. Não ficamos satisfeitos com a maneira como o barão dispensou os Sardaukar em Arrakis, disse o conde. Direto ao assunto, pensou o barão. Os Sardaukar não poderiam mais permanecer sem que corrêssemos o risco de outros descobrirem como o imperador me ajudou, disse o barão. Mas seu sobrinho Rabban não parece estar fazendo pressão suficiente para encontrar uma solução para o problema dos Freemen. O que o imperador deseja? Perguntou o barão. Não deve ter sobrado mais que um punhado de Freemen em Arrakis. O deserto austral é inabitável. O deserto setentrional é percorrido regularmente por nossas patrulhas. Quem disse que o deserto austral é inabitável? Seu próprio planetólogo, meu caro conde. Mas o Dr. Kynes está morto. Ah, sim, uma infelicidade.
Temos o relatório de uma nave que sobrevoou o extremo sul, disse o conde. Há indícios de vida vegetal. Então a guilda concordou com o monitoramento desde o espaço? Sabe muito bem que não, barão. O imperador não pode legalmente monitorar Arrakis. E eu não tenho como pagar por isso, disse o barão. Quem fez esse sobrevoo? Um contrabandista. Alguém mentiu para o conde, disse o barão. Os contrabandistas, assim como os homens de Raban, não conseguem pilotar no sul. Tempestades estáticas arenosas e tudo mais, sabe? Os marcos de navegação caem em menos tempo do que se leva para instalá-los. Discutiremos os diversos tipos de estática na outra ocasião, disse o conde. Ah, pensou o barão. Encontrou algum erro em minhas contas, então? Ele indagou. Não há legítima defesa quando os erros são imaginários, disse o conde. Está tentando deliberadamente me enfurecer, pensou o barão. Inspirou fundo 2 vezes para se acalmar. Sentia o cheiro do próprio suor e o arnês de suspensores sobre seu manto de repente pareceu-lhe incômodo e exasperante. O imperador não pode estar descontente com a morte da concubina e do menino, disse o barão. Eles fugiram para o deserto. Veio uma tempestade. Sim, foram tantos acidentes convenientes, concordou o conde. Não estou gostando de seu tom de voz, conde, disse o barão. A raiva é uma coisa, a violência outra, disse o conde. Permita-me alertá-lo. Se eu sofresse um acidente infeliz aqui, todas as casas maiores ficariam sabendo do que fez em Arrakis. Há tempos elas desconfiam da maneira como você conduz os negócios. O único negócio recente de que me recordo, disse o barão, foi transportar várias legiões de Sardaukar para Arrakis. Acha que conseguiria usar isso para chantagear o imperador? Nem pensaria nisso. O conde sorriu. É possível encontrar comandantes entre os Sardaukar que confessariam ter agido sem receber ordens, porque queriam combater a escória Freeman. Muitos talvez duvidassem de uma confissão como essa, disse o barão. Mas a ameaça o desconcertou. Será que os Sardaukar são tão disciplinados assim? Ele se perguntou. O imperador quer realmente fazer uma auditoria de seus livro-caixas, disse o conde. Fique à vontade. O barão não fará objeção? Nenhuma. Meu cargo na diretoria da Chuan passará até por um pente fino. Ele pensou. Deixe-o levantar e apresentar uma acusação falsa contra mim. Estarei lá como prometeu, dizendo: contemplai-me, fui injustiçado. Então que ele me acuse de qualquer outra coisa, mesmo que seja verdadeira. As casas maiores não darão crédito a um segundo ataque vindo de um acusador que já se mostrou enganado. Não há dúvida de que seus livros-caixas passarão por qualquer pente fino, murmurou o conde. Por que o imperador está tão interessado em exterminar os Freemen? O barão perguntou. Quer mudar de assunto, hein? O conde deu de ombros. O interesse é todo dos Sardaukar e não do imperador. Precisavam praticar a matança e odeiam deixar uma tarefa pela metade. Ele acha que vai me assustar lembrando-me de que tenho o apoio de assassinos sedentos de sangue? Perguntou-se o barão. Um pouco de matança sempre foi uma das armas do negócio, disse o barão. Mas é preciso impor um limite de algum ponto. Tem de sobrar alguém para colher a especiaria. O conde soltou uma risada breve, como um latido. Acha que é capaz de usar os Freemen? Nunca foram suficientes para isso, disse o barão. Mas a matança deixou o resto de minha população apreensiva. Está chegando a tal ponto que começo a cogitar outra solução para o problema arquino, meu caro Ferring. E tenho de confessar que o mérito por essa inspiração cabe ao imperador. Hã? Veja bem, conde. Tenho o planeta prisão do imperador, Salusa Secundus, como inspiração. O conde o encarou com uma veemência cintilante. Que ligação pode haver entre Arrakis e Salusa Secundus? O barão percebeu o estado de alerta nos olhos de Ferring e disse: nenhuma ligação ainda. Ainda? Há que se admitir que seria uma maneira de desenvolver uma força de trabalho substancial em Arrakis, usá-lo como planeta prisão? Prevê um aumento na população prisional? Houve tumultos, admitiu o barão. Tive de espremê-los com bastante severidade, Ferring. Afinal de contas, o conde sabe o preço que paguei à maldita guilda para transportar nossas forças conjuntas até Arrakis. Esse dinheiro teve de sair de algum lugar. Sugiro, barão, que não comece a usar Arrakis como planeta prisão sem a permissão do imperador. Claro que não, disse o barão, intrigado com a frieza repentina na voz de Ferring. Outro assunto, disse o conde. Soubemos que o Mentat do Duque Leiro, Tafahawat, não está morto e sim a seu serviço?
Eu não podia desperdiçá-lo, disse o barão. Mentiu para nosso comandante Sarduká quando disse que Hawat estava morto. Foi só uma mentirinha inocente, meu caro conde. Eu não suportaria uma discussão prolongada com aquele homem. Hawat era o verdadeiro traidor? Oh, deuses, não! Era um falso médico. O barão enxugou o suor do pescoço. Precisa entender, Fermic, que acabei ficando sem o Mentat, sabe disso? Nunca tinha ficado sem o Mentat. Foi muito aflitivo. Como conseguiu fazer Hawat mudar de lado? Seu duque estava morto? O barão deu um sorriso forçado. Não há nada a temer no caso de Hawat, meu caro conde. O corpo do Mentat foi impregnado com veneno latente. Damos a ele um antídoto nas refeições. Sem o antídoto, o veneno seria ativado e ele morreria em alguns dias. Remova o antídoto, disse o conde. Mas ele é útil. E sabe demais. Sabe coisas que nenhum homem vivo deveria saber. O conde disse que o imperador não receava ser desmascarado. Não brinque comigo, barão. Quando ouvir essa ordem sancionada pelo sinete imperial, aí sim obedecerei, disse o barão. Mas não vou me submeter a seus caprichos. Acha que é um capricho? O que mais pode ser? O imperador também tem obrigações para comigo, Fermig. Eu o livrei do duque impertinente, com a ajuda de alguns Sardaukar. Onde mais o imperador teria encontrado uma casa para fornecer os uniformes que o disfarçaram e ocultar seu envolvimento? Eles têm feito a mesma pergunta, barão, mas com uma ênfase um pouco diferente. O barão estudou Fermig, reparando na rigidez dos músculos da mandíbula, no autocontrole cuidadoso. Ah, sei, disse o barão. Espero que o imperador não acredite que conseguirá me atacar sem romper o sigilo. Ele espera que isso não seja necessário. Não é possível que o imperador creia que eu seja uma ameaça. O barão deixou a raiva e a mágoa altearam sua voz, pensando. Deixe que me calunie. Eu poderia me sentar no trono enquanto ainda batesse no peito dizendo que fui caluniado. A voz do conde ganhou um timbre seco e remoto quando ele disse. O imperador acredita naquilo que seus sentidos lhe dizem. O imperador ousaria me acusar de traição diante de todo o conselho do Landsraad? E o barão prendeu o fôlego por antecipação. O imperador não precisa ousar nada. O barão virou-se em seus suspensores para esconder a expressão em seu rosto. Poderia acontecer ainda durante minha vida, ele pensou. Imperador. Deixe que me calunie, então, os subornos e a coerção às casas maiores cerrando fileiras. Elas se uniriam sob minha bandeira como camponeses em busca de abrigo. A coisa que mais temem é o imperador soltar o Sardaukar em cima delas, uma casa por vez. O imperador espera, sinceramente, nunca ter de acusar o barão de traição, disse o conde. O barão teve dificuldade para afastar a ironia de sua voz e permitir somente a expressão de mágoa, mas conseguiu. Tenho sido um súdito dos mais leais. Essas palavras me causam uma mágoa tão grande que não sou capaz de expressá-la. Disse o conde. O barão continuou de costas para o conde, balançando afirmativamente a cabeça. Sem demora disse, é hora de ir para a arena. É mesmo, disse o conde. Saíram do cone de silêncio e lado a lado caminharam na direção dos ajuntamentos de casas menores na ponta do salão. Um sino começou a dobrar lentamente em algum lugar da fortaleza, o aviso de que faltavam 20 minutos para o evento na arena. As casas menores esperam que vocês lhe apontem o caminho, disse o conde, acenando com a cabeça na direção das pessoas de quem os dois se aproximavam. Duplo sentido, pensou o barão. Ergueu os olhos para os novos talismãs de um lado e de outro da saída do salão, a cabeça de touro e o retrato a óleo do velho duque Atreides, pai do falecido duque Leiro. Ao vê-los, o barão foi tomado por um pressentimento esquisito e imaginou que pensamentos aqueles talismãs teriam inspirado ao duque Leiro quando enfeitavam as paredes dos palácios em Caledon e Arrakis, a bravura do pai e a cabeça de touro que o matara. A humanidade só tem uma ciência, disse o conde, depois de reunirem seu séquito e passarem do salão à sala de espera, um lugar apertado, de janelas altas e piso ladrilhado, com padrões em branco e púrpura. E que ciência é essa? Perguntou o barão. É a ciência do descontentamento, disse o conde. Atrás deles, os membros das casas menores, submissos e impressionáveis, riram no tom exato para demonstrar apreço, mas o som produziu uma nota discordante ao colidir com a explosão repentina de motores que chegou até eles quando os pajens escancararam as portas externas,
revelando uma fileira de carros terrestres com seus estandartes tremulando ao vento. O barão ergueu a voz para transpor o barulho repentino e disse: Espero que não fique descontente com a apresentação de meu sobrinho hoje, Conde Ferring. Eu me encontro tomado apenas pela expectativa, sim, disse o conde. No processo verbal é preciso sempre considerar a repartição de origem. O barão disfarçou o súbito enrijecimento provocado pela surpresa ao tropeçar no primeiro degrau da saída. Processo verbal é uma denúncia de crime contra o império. Mas o conde deu uma risadinha, para fazer a coisa parecer uma piada, e bateu de leve no braço do barão. Contudo, ao longo de todo o caminho até a arena, o barão ficou recostado nas almofadas blindadas de seu carro, lançando olhares velados para o conde que ia ao seu lado, perguntando-se por que o moleque de recados do imperador havia julgado necessário fazer justamente aquele tipo de piada diante das casas menores. Era óbvio que Ferring raramente fazia o que julgava ser desnecessário, nem empregava duas palavras quando uma já bastava, nem se atinha a um só sentido numa mesma frase. Estavam acomodados no camarote dourado acima da arena triangular. O canglor de cornetas, as arquibancadas abarrotadas de gente barulhenta e flâmulas ao vento, acima e ao redor deles, quando a resposta veio até o barão. Meu caro barão, disse o conde, inclinando-se bem perto do ouvido do homem. Sabe, pois não, que o imperador ainda não aprovou oficialmente a escolha de seu herdeiro? O barão de repente sentiu-se dentro de um cone de silêncio só seu, gerado por seu próprio espanto. Encarou Ferring mal vendo a esposa do conde passar pelos guardas mais à frente para se juntar ao grupo no camarote dourado. Esse é o verdadeiro motivo para eu estar aqui hoje, disse o conde. O imperador quer que eu informe se o barão escolheu um sucessor digno. Nada como a arena para revelar a pessoa de verdade por baixo da máscara, hein? O imperador me prometeu que eu teria liberdade para escolher meu herdeiro, protestou o barão intridente. É o que veremos, disse Ferring, virando-se para cumprimentar a esposa. Ela se sentou sorrindo para o barão. Depois dirigiu sua atenção ao chão de areia abaixo deles, onde Fade Ralpha acabava de aparecer, vestindo roupas justas e gilê, com a luva negra e a faca de lâmina longa na mão direita, a luva branca e a faca curta na mão esquerda. O branco é o veneno e o negro a pureza, disse Lady Ferring. Um costume curioso, não é, meu amor? Disse o conde. Gritos de aplauso soaram nas galerias da família para saudar Fade Ralpha, que se deteve para recebê-los, olhando para cima e examinando aqueles rostos, vendo seus primos e primanes, os irmãos, as concubinas e os parentes fora Freien. Eram tantas boquinhas redondas e rosadas berrando em meio a uma confusão de roupas e estandartes coloridos. Nesse momento, ocorreu a Fade Ralpha que as fileiras apinhadas de rostos olhariam para seu sangue na arena com a mesma avidez com que veriam o do gladiador escravo. Naturalmente, não havia dúvida de qual seria o resultado daquela luta. Encontrava-se ali somente a forma do perigo, e não seu conteúdo, mas Fade Ralpha ergueu suas facas, apresentando-as ao sol, e cumprimentou os três cantos da arena, segundo o costume antigo. A faca curta na mão enluvada e branco, a marca do veneno, foi a primeira a ser embanhada. Depois a faca comprida na mão que trazia a luva negra, a arma pura que agora era impura, sua arma secreta para transformar aquele dia numa vitória puramente pessoal, veneno na lâmina negra. Levou só um segundo para ajustar seu escudo corporal e se deteve para sentir a pele da testa se retesar, garantia de que estava adequadamente protegido. O momento era de um suspense todo próprio. Fade Ralpha o prolongou com total domínio de cena, fazendo sinal com a cabeça para os treinadores e furta-capas, verificando-lhe o equipamento com um olhar avaliador. Os ferros em posição, as puas afiadas e cintilantes, as farpas e os ganchos que tremulavam com suas bandeirolas azuis. Fade Ralpha fez sinal para os músicos. A marcha lenta teve início, sonora, com sua pompa antiquada, e Fade Ralpha seguiu à frente de sua trupe até o outro lado da arena para fazer uma mesura aos pés do camarote de seu tio. Apanhou no ar a chave cerimonial que lhe atiraram. A música cessou. No silêncio repentino que se seguiu, ele retrocedeu 2 passos, ergueu a chave e gritou:
Dedico esta verdade a... E fez uma pausa, sabendo que seu tio pensaria: esse idiotazinho vai dedicá-la a Lady Fanny e, apesar de tudo, e armar uma confusão. Meu tio e patrono, o barão Vladimir Harkonnen, gritou Fade Ralpha, e ficou deliciado ao ver o tio suspirar. A música recomeçou com a marcha rápida e Fade Ralpha, à frente de seus homens, correu de volta para o outro lado da arena, para a porta dos prudentes, que só deixava passar aqueles que usassem a faixa de identificação correta. Fade Ralpha se orgulhava de nunca usar a porta Pru e raramente precisar dos furta-capas, mas era bom saber que estavam disponíveis naquele dia. Planos especiais às vezes envolviam riscos especiais. Mais uma vez o silêncio se instalou na arena. Fade Ralpha se virou e encarou a grande porta vermelha do outro lado, de onde sairia o gladiador. O gladiador especial. O plano arquitetado por Tuffer Hawat era admiravelmente simples e direto, pensou Fade Ralpha. O escravo não estaria drogado. Esse era o risco. Em vez disso, haviam incutido no inconsciente do homem uma palavra-chave, que paralisaria seus músculos num instante crítico. Fade Ralpha repetia a palavra fatalmente em sua mente, dando-lhe forma com a boca, sem emitir som. Ralé. Para a plateia, pareceria que um escravo não drogado fora introduzido na arena para matar o Nabarão, e todos os indícios cuidadosamente preparados apontariam para o feitor de escravos. Um zumbido baixo se elevou dos servomotores da porta vermelha, que se preparavam para abri-la. Fade Ralpha concentrou todos os seus sentidos na porta. Aquele primeiro instante era um momento crítico. A aparência do gladiador ao entrar na arena fornecia ao olhar treinado boa parte do que o combatente precisava saber. Esperava-se que todos os gladiadores fossem injetados com a droga de Elaka, para que entrassem na arena em posição de luta e dispostos a matar. Mas era preciso observar como eles erguiam a faca, para que lado se viravam na defesa, se estavam de fato cientes da presença do público nas arquibancadas. A maneira como o escravo inclinava a cabeça poderia dar a dica mais importante para os contra e as fintas. A porta vermelha se abriu com estrondo. Lá de dentro arremeteu um homem alto e musculoso, com a cabeça raspada e os olhos escuros e fundos. Sua pele tinha cor de cenoura, como deveria ser, por causa da droga de Elaka. Mas Fade Ralpha sabia que a cor não passava de tinta. O escravo vestia a malha justa e verde e o cinturão vermelho de um semi-escudo. A seta do escudo, apontando à esquerda, indicava que o lado esquerdo do escravo estava protegido. Segurava a faca como se fosse uma espada, ligeiramente inclinada para fora, adotando a postura de um lutador treinado. Devagar ele avançou a arena dentro, virando o lado protegido pelo escudo para Fade Ralpha e o grupo diante da porta Pru. Não estou gostando da cara desse aí, disse um dos bandarilheiros, de Fade Ralpha. Tem certeza de que ele está drogado, milord? Veja a cor dele, disse Fade Ralpha. Mas a postura é de um lutador, disse outro ajudante. Fade Ralpha deu 2 passos à frente, pisou na areia e estudou aquele escravo. O que ele fez com o braço? Perguntou um dos furta-capas. A atenção de Fade Ralpha foi desviada para uma esfoladura ensanguentada no antebraço esquerdo do homem. Seguiu até a mão, que apontava um desenho traçado no quadril esquerdo da malha verde. Havia ali uma forma úmida, os contornos formalizados de um gavião. Um gavião. Fade Ralpha olhou para aqueles olhos fundos e escuros. Viu-os brilhar com uma prontidão incomum. É um dos homens de armas do Duque Leiro que capturamos em Arrakis, pensou Fade Ralpha. Não é um simples gladiador. Um calafrio o percorreu. Ele imaginou se Hawat tinha outro plano para aquela arena. Uma finta por dentro de outra por dentro de outra. E somente o feitor de escravos para levar a culpa. O principal treinador de Fade Ralpha falou-lhe ao pé do ouvido. Não estou gostando da cara desse aí, milord. Deixe-me espetá-lo no braço que leva a faca com 1 ou 2 farpas e aí veremos. Eu mesmo vou enchê-lo de farpas, disse Fade Ralpha. Tomou das mãos do treinador um par de hastes compridas com ganchos nas pontas. Sopesou-as, experimentando seu equilíbrio. Aquelas farpas também deveriam estar drogadas, mas não daquela vez, e o treinador poderia morrer por causa disso. Mas era tudo parte do plano. Isso fará de você um herói, tinha-lhe dito Hawat. Terá matado seu gladiador em combate singular, apesar da traição. O feitor será executado e seu homem ocupará a posição. Fade Ralpha deu mais 5 passos para dentro da arena,
desfrutando o momento, estudando o escravo. Sabia que os especialistas nas arquibancadas lá em cima já tinham percebido que havia algo errado. O gladiador exibia a cor da pele correta para um homem drogado, mas mantinha-se em posição e não tremia. Os aficionados deviam estar cochichando entre eles. Olhem a postura dele. Devia estar agitado, atacando ou recuando. Vejam como ele poupa suas forças, como guarda. Não era para guardar. Fade Halfa sentiu seu entusiasmo se inflamar. Que seja mesmo traiçoeira a intenção de Howard, ele pensou. Eu sou páreo para este escravo. E desta vez é minha faca longa que traz o veneno, não a curta. Nem mesmo Howard sabe disso. Ei, Harknan! Gritou o escravo. Está preparado para morrer? Um silêncio de morte se apossou da arena. Os escravos não lançam um desafio. Agora Fade Halfa teve uma visão clara dos olhos do gladiador. Viu neles a ferocidade gélida do desespero. Reparou na maneira como o homem se portava, relaxado e pronto, como os músculos preparados para a vitória. A rede de informações dos escravos levara a mensagem de Howard até aquele homem. Você terá uma oportunidade real de matar o Nabarão. Aquela parte do plano, portanto, saíra como eles haviam imaginado. Um sorriso tenso passou pela boca de Fade Halfa. Ele ergueu as farpas, vendo o êxito de seus planos na maneira como o gladiador se portava. Ei, ei! O escravo lançou o desafio e deu 2 passos arrastados adiante. Ninguém nas galerias terá dúvidas agora, Fade Halfa pensou. Aquele escravo deveria estar parcialmente incapacitado pelo pavor que a droga induzia. Cada momento deveria revelar que por dentro ele sabia que não havia esperança, que não havia como vencer. Deveriam ter enchido seus ouvidos com histórias sobre os venenos que o Nabarão teria escolhido para a arma que trazia na mão com a luva branca. O Nabarão nunca concedia a morte rápida. Deliciava-se em demonstrar venenos raros, às vezes ficava na arena, destacando efeitos colaterais interessantes na vítima agonizante. Havia medo no escravo, sem dúvida, mas não pavor. Fade Halfa ergueu as farpas bem alto e acenou com a cabeça quase em cumprimento. O gladiador atacou. Sua finta e o contradefensivo foram os melhores que Fade Halfa já tinha visto. Foi por um triz que um golpe lateral e calculado não cortou os tendões da perna esquerda do Nabarão. Fade Halfa se afastou com passos de dançarino, deixando uma haste farpada no antebraço direito do escravo, os ganchos enterrados completamente na carne, de modo que o homem não conseguiria removê-los sem rasgar os tendões. Um suspiro uníssono se elevou das galerias. O som encheu Fade Halfa de júbilo. Entendeu pelo que o tio estava passando, sentado lá com os Fearing, os observadores da corte imperial ao lado dele. Não podia haver nenhuma interferência naquela luta. Era preciso cumprir as formalidades diante de testemunhas. E o barão interpretaria os acontecimentos da arena de um jeito único, uma ameaça à sua própria pessoa. O escravo recuou, segurando a faca nos dentes e amarrando a haste farpada ao braço dele com a bandeirola. Nem senti sua agulha, ele gritou. Mais uma vez, ele avançou com seu passo arrastado, com a faca pronta, apresentando o lado esquerdo do corpo, que ele inclinava para trás para obter a maior área de proteção possível do meio escudo. A ação não passou despercebida nas galerias. Gritos agudos brotaram dos camarotes da família. Os treinadores de Fade Halfa o chamaram para perguntar se eram necessários. Ele fez sinal para que voltassem à porta Pru. Vou lhes dar um espetáculo como nunca viram, pensou Fade Halfa. Nenhuma morte insípida que os faça admirar apenas a técnica, sem se levantar. Será algo digno de revirar as tripas. Quando eu for o barão, eles irão se lembrar deste dia, e não haverá quem não sinta medo de mim por causa de hoje. Fade Halfa foi perdendo o terreno bem devagar diante do gladiador que avançava ao lado. A areia rangia sob seus pés. Ouviu o escravo ofegar, sentiu o cheiro de seu próprio suor e um odor fraco de sangue no ar. O Nabarão continuou recuando, virando para a direita, com a segunda farpa pronta. O escravo dançou de lado. Fade Halfa pareceu tropeçar, ouviu o grito que partiu das galerias. Mais uma vez o escravo atacou. Deuses, que homem de armas, pensou Fade Halfa ao saltar de lado. Foi só a rapidez da juventude que o salvou, mas ele deixou a segunda farpa enterrada no músculo deltoide do braço direito do escravo. Gritos agudíssimos de aplauso choveram das galerias. Agora estão me aplaudindo, pensou Fade Halfa. Ouviu o ardor das vozes, exatamente como Howard havia lhe dito que seria. Nunca tinham aplaudido um lutador da família daquele jeito.
e ele pensou com um quê de ferocidade numa coisa que Hawat havia lhe dito. É mais fácil se deixar apavorar por um inimigo a quem se admira. Ligeiro, Feyd-Rautha retirou-se para o centro da arena, onde todos podiam ver claramente. Sacou a arma de lâmina longa, agachou-se e esperou o escravo que avançava. O homem só se deteve tempo suficiente para amarrar bem apertado a segunda farpa a seu braço. Depois, correu atrás dele. Que a família me veja fazer isso, pensou Feyd-Rautha. Sou o inimigo deles. Que pensem em mim como estão me vendo agora. Sacou a faca curta. Não tenho medo de você, seu porco Harkna, disse o gladiador. Suas torturas não podem ferir um homem morto. Sou capaz de morrer por minha própria arma antes de um dos treinadores pôr as mãos em mim, e você estará morto ao meu lado. Feyd-Rautha abriu um sorriso largo e apresentou a lâmina longa que estava envenenada. Experimente esta aqui, ele disse, e fez uma finta com a faca curta na outra mão. O escravo passou a faca para a outra mão, dirigiu para dentro tanto a parada quanto a finta e prendeu a arma curta do Nabarão, aquela que vinha na mão da luva branca, que segundo a tradição devia estar envenenada. Vai morrer, Harkna, disse o gladiador ofegante. Cruzaram a arena engalfinhados, andando de lado. Um brilho azul marcava o contato do escudo de Feyd-Rautha com o meio escudo do escravo. O ar foi tomado pelo ozônio liberado pelos campos. Morra com seu próprio veneno, gritou o escravo entre dentes. Ele começou a forçar a mão da luva branca para dentro, virando a lâmina que julgava estar envenenada. Que eles vejam isto, pensou Feyd-Rautha. Ele baixou a arma longa, sentiu a retinida inutilmente de encontro à haste farpada amarrada ao braço do escravo. Feyd-Rautha se desesperou por um momento. Não tinha imaginado que as hastes farpadas dariam uma vantagem ao escravo, mas deram ao homem mais um escudo. E a força daquele gladiador? A lâmina curta era forçada para dentro inexoravelmente, e Feyd-Rautha se concentrou no fato de que também era possível um homem morrer com uma arma sem veneno. Ralé, disse Feyd-Rautha, com a voz entrecortada. Ao som da palavra-chave, os músculos do gladiador obedeceram com uma indolência momentânea. Foi o suficiente para Feyd-Rautha. Abriu um espaço grande o bastante entre os dois para deixar passar a faca longa. A ponta envenenada moveu-se rapidamente, traçou uma linha vermelha no peito do escravo. O veneno provocou agonia instantânea. O homem se desvencilhou e cambaleou para trás. Agora deixemos minha família querida assistir, pensou Feyd-Rautha. Que pensem neste escravo que tentou virar e usar contra mim a faca que julgou estar envenenada. Que se perguntem como um gladiador pode entrar na arena pronto para tentar uma coisa dessas. E que sempre saibam que nunca terão certeza de qual das minhas mãos traz o veneno. Feyd-Rautha ficou em silêncio, observando os movimentos desacelerados do escravo. O homem se mexia com consciência e hesitação. Havia no rosto dele algo ortográfico que todos os espectadores reconheceriam. Era a morte inscrita ali. O escravo sabia o que lhe fizeram e como o fizeram. A arma errada continha o veneno. Gemeu o homem. Feyd-Rautha se afastou para dar espaço à morte. A droga paralisante no veneno ainda não fizera todo o efeito, mas a lentidão do homem indicava seu progresso. O escravo cambaleou para a frente, como se puxassem com uma corda um passo arrastado por vez. Cada passo era o único de seu universo. Ele ainda segurava a faca, mas a ponta vacilava. Um dia, um de nós vai pegar você, ele disse com a voz entrecortada. Um beicinho triste deformou a boca do homem. Ele se sentou, curvou-se, ficou rígido e rolou para longe de Feyd-Rautha com a cara voltada para baixo. Feyd-Rautha avançou pela arena em silêncio. Passou o dedo do pé por baixo do gladiador e o fez rolar, até ficar com as costas no chão, para dar às galerias uma visão clara do rosto quando o veneno começasse a agir sobre os músculos, provocando espasmos. Mas o gladiador reapareceu com a sua própria faca enfiada no peito. Apesar da frustração, Feyd-Rautha admirou-se um pouco com o esforço que aquele escravo fizera para superar a paralisia e apunhalar a si mesmo. Com a admiração veio a consciência de que estava diante de algo realmente temível. Aquilo que torna um homem super-humano é apavorante. Enquanto se concentrava nesse pensamento, Feyd-Rautha percebeu a erupção de barulho nas arquibancadas e galerias ao seu redor. Aplaudiam com total abandono.
Fade Ralpha virou-se e olhou para eles. Todos estavam aplaudindo, exceto o barão, que continuava sentado, com o queixo apoiado na mão, em contemplação profunda, e o conde e sua esposa, ambos afitados, com os rostos mascarados por sorrisos. O conde Ferming virou-se para sua esposa e disse: um rapaz, habilidoso, hein? Minha querida. Suas respostas sinápticas são muito rápidas, ela disse. O barão olhou para ela, para o conde, voltou sua atenção para a arena pensando: se alguém conseguiu chegar tão perto de um dos meus... A fúria começou a substituir o medo. Vou assar o feitor em fogo lento esta noite. E se esse conde e sua esposa tiveram algo a ver com isso? A conversa no camarote do barão era algo remoto para Fade Ralpha, pois as vozes se afogavam no cântico acompanhado pelo bater dos pés que agora vinha de toda a parte. Cabeça, 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 cabeça. O barão fez uma careta, vendo a maneira como Fade Ralpha se voltou para ele. Languidamente, controlando sua fúria com dificuldade, o barão acenou com a mão na direção do rapaz de pé na arena, ao lado do corpo escarrapachado do escravo. Que o garoto fique com a cabeça, ele a mereceu por desmascarar o feitor. Fade Ralpha fez o sinal de concordância e pensou: pensam que assim me lisonjeiam, que eles vejam agora o que eu penso. Viu seus treinadores se aproximarem com uma faca serrilhada para fazer as honras. Fez sinal para que se voltassem e repetiu o gesto quando eles hesitaram. Pensam que me lisonjeiam oferecendo-me só uma cabeça? Ele pensou. Inclinou-se e cruzou as mãos do gladiador em volta do cabo da faca. Depois a removeu e colocou-a nas mãos sem vida. Tudo se deu num instante e ele voltou a ficar ereto. Chamou os treinadores. Enterrem este escravo intacto, com a faca nas mãos, ele disse. O homem fez por merecer. No camarote dourado, o conde Ferming inclinou-se perto do barão e disse: um gesto nobre esse, verdadeira bravura. Seu sobrinho tem estilo e também coragem. Ele ofende a multidão ao recusar-lhe a cabeça, resmungou o barão. De modo algum, disse Lady Ferming. Ela se virou, olhando para as arquibancadas em volta deles. E o barão notou o perfil do pescoço da mulher, um fluir realmente adorável de músculos, como os de um rapazinho. Gostaram do que seu sobrinho fez? Ela emendou. À medida que a implicação do gesto de Fade Ralpha chegava aos assentos mais distantes, à medida que as pessoas viam os treinadores carregarem o corpo intacto do gladiador morto, o barão os observava e percebia que a mulher tinha interpretado corretamente a reação. As pessoas estavam enlouquecidas, davam tapas nas costas umas das outras, gritavam e batiam os pés. O barão falou cansado. Terei de autorizar uma festa. Não se pode mandar as pessoas para casa desse jeito sem gastar as energias. É preciso que vejam que divido com elas seu entusiasmo. Com a mão fez sinal para seu guarda e um serviçal acima deles baixou a flâmula laranja dos Harkonnen por sobre o camarote, 1, 2, 3 vezes, o sinal de uma festa. Fade Ralpha atravessou a arena para se colocar abaixo do camarote dourado, com as armas embanhadas, os braços caídos junto ao corpo. Acima do furor da multidão, que ainda não havia arrefecido, ele gritou: uma festa, tio! O ruído começou a ceder, pois as pessoas presenciaram aquela conversa e decidiram esperar. Em sua honra, Fê! O barão berrou lá de cima, e mais uma vez ele fez baixar a flâmula como sinal. Do outro lado da arena, as barreiras dos prudentes foram baixadas, e alguns rapazes saltaram para dentro da arena, correndo na direção de Fade Ralpha. Mandou baixar os escudos dos prudentes, barão? Perguntou o conde. Ninguém irá ferir o rapaz, disse o barão. Ele é um herói. Os primeiros integrantes da massa que investiram alcançaram Fade Ralpha, ergueram-no nos ombros e começaram a desfilar pela arena. Ele poderia andar desarmado e sem escudo pelos bairros mais pobres de Harcourt esta noite, disse o barão. Dariam a ele o último resto de comida e bebida só para desfrutar de sua companhia. O barão levantou-se da cadeira, acomodou o peso nos suspensores. Desculpem-me, por favor. Existem algumas questões que exigem minha atenção imediata. O guarda levará vocês ao forte. O conde se levantou, fez uma reverência. Certamente, barão. Esperamos ansiosos pela fé. Eu, nunca vi uma fé dos Harkonnen. Sim, disse o barão. A fé. Virou-se e foi envolvido pelos guardas ao passar pela saída privativa do camarote.
Um capitão da guarda fez uma mesura para o conde Ferring. Quais são suas ordens, milord? Nós vamos esperar que o pior do tumulto passe, disse o conde. Sim, milord. O homem deu 3 passos para trás, ainda recurvado. O conde Ferring voltou-se para sua esposa. Falou novamente na língua codificada por ans e uns dos dois. Você viu o que aconteceu, não? Na mesma língua murmurada, ela disse. O rapaz sabia que o gladiador não estava drogado. Houve um instante de medo, mas não de surpresa. Foi planejada, ele disse. A apresentação inteira. Sem dúvida. Cheira a coisa de Howard e cheira mal. Verdade, ela disse. Exigia há pouco que o barão eliminasse Howard. Foi um erro, meu caro. Percebi. Os Harkonnen podem ter um novo barão logo logo. Se for esse o plano de Howard... Isso exige uma investigação, é verdade, ela disse. O jovem será mais suscetível ao controle? Por nós, depois desta noite, ela disse. Não prevê nenhuma dificuldade para seduzi-lo, minha reprodutorazinha. Não, meu querido. Você viu como ele olhou para mim? Sim, e vejo agora por que precisamos ter essa linhagem. Verdade. E é óbvio que precisamos tê-lo sob controle. Implantarei fundo em sua identidade mais secreta as frases Prana Bindu necessárias para submetê-lo. Partiremos tão logo seja possível, tão logo você tenha certeza, ele disse. Ela estremeceu. Sem dúvida. Não quero ter um filho neste lugar horrível. As coisas que fazemos em nome da humanidade, ele disse. Sua parte é fácil, ela disse. Eu tive de superar alguns velhos preconceitos, ele disse. São bastante primitivos, sabe? Meu pobre querido, ela disse, e acariciou-lhe o queixo. Sabe que essa é a única maneira de garantir a sobrevivência dessa linhagem. Ele falou com a voz seca. Entendo muito bem o que fazemos. Não fracassaremos, ela disse. A culpa começa com a sensação de fracasso, ele a fez lembrar. Não haverá culpa, ela disse. E pondo a ligação da psique do tal Feydhauser e o filho dele em meu ventre. Depois iremos embora. Aquele tio dele, disse Ferring. Já tinha visto tamanha deturpação? É um bárbaro, ela disse. Mas o sobrinho pode muito bem ficar pior. Graças ao tio. Sabe, quando penso no que esse rapaz poderia ter sido com outro tipo de criação, com o código dos Atreides para orientá-lo, por exemplo, é triste, ela disse. Queria ter podido salvar tanto o jovem Atreides quanto este. Pelo que ouvi falar daquele jovem Paul, um rapaz dos mais admiráveis, boa combinação de criação e treinamentos. Ele chacoalhou a cabeça. Mas não devíamos desperdiçar lágrimas com a aristocracia dos desafortunados. As Bene Gesserit têm um ditado, ela disse. Vocês têm ditado para tudo, ele protestou. Vai gostar deste, ela continuou. Diz, não dê um ser humano como morto até ver-lhe o corpo. E mesmo assim, pode-se cometer um erro.